Pessoal, vamos continuar aqui com esse exemplo da fábrica de roupas para introduzir esses novos módulos para vocês. Esses novos módulos, eles estão aqui na barra de projetos em processos básicos e em Advanced Process. Se você não tiver o Advanced Process ativo aí na sua barra de projetos, você precisa ir em Arquivo, Painel Templates e anexar esse template. Anexar aqui vai aparecer para vocês Advanced Process, vocês ativam. O Advanced Transfer também, quem instalou semana passada, normalmente ele não vem já anexo na barra de projetos. É a mesma coisa, você clica aqui em Advanced Transfer duas vezes, ele vai ficar anexo aqui, ele vai ficar anexado na barra de projetos. Então você precisa primeiramente verificar se esses templates estão aqui na sua barra de projeto. Quais os módulos que a gente vai começar a ver nessa aula? Então nessa semana, a ideia nossa agora é a cada semana tentar fazer um novo módulo, aprender uma nova funcionalidade no Arena. Esse exemplo aqui que a gente utilizou da fábrica de roupas, qual que era a característica desse exemplo? Você tinha um processo de chegada com 40 entidades criadas no instante zero. No momento do cálculo nosso, vou só rodar esse modelo para exemplificar, ficar mais fácil para vocês entenderem. Você tinha aqui no final 18 peças que foram processadas. Quando você vem nos resultados, nas entidades, a gente tinha aqui o que? O tempo total, 309,35 minutos. Então deu aproximadamente esse valor de tempo total. O que a gente fazia? A gente pegava os valores aqui de tempo de VA Time, o valor de tempo agregado, o tempo de deslocamento, e depois a gente via aqui na opção de filas e adicionava apenas o tempo de costura, excluindo o tempo de corte. Por que a gente excluía o tempo de corte? Porque essas entidades foram criadas no instante zero. Então automaticamente você gerou uma fila ali com 40 entidades nesse instante zero. Então a gente simplesmente excluía. Só que vocês concordam que mesmo excluindo esse tempo de corte, esse tempo de fila no processo de corte, vocês consideram que tem um tempo de fila ali? Mesmo que você criou essas 40 unidades, vai ter um tempo médio de fila ali. Então o que a gente vai fazer com esses módulos de hoje? A gente vai considerar o tempo de produção a partir do momento em que essa peça começou a ser processada no módulo de corte. Então a nossa ideia aqui é, quando ela começou a ser processada, qual o instante em que ela começou a ser processada, nessa estação de corte, até a saída do processo. Então a gente vai criar um atributo. A gente vai trabalhar agora com atributos. Esse atributo, a gente quer saber qual é o tempo de trânsito de uma peça, qual é o tempo de produção de uma peça, o intervalo médio de produção entre uma peça e outra aqui no sistema nosso da fábrica de roupas. Então para isso, a gente vai introduzir novos módulos aqui do Arena. A gente vai introduzir os módulos do Assign, que a gente cria atributos por esse módulo aqui, do Assign. A gente tem aqui a opção do Assign, esse módulo. A gente também vai criar aqui, estudar um pouco o módulo Record, que a gente vai registrar, por exemplo, esse tempo no final aqui do processo, qual foi o tempo exato de produção dessa peça. E também a gente vai utilizar aqui uns módulos que vocês já conhecem das estações de processo, que são, na verdade, aqui os módulos Size, Delay e Release. Então aqui a gente tem o Delay, tem o Size, Delay, Release aqui no bloco, na barra de projetos, no Advanced Process. Por que a gente vai fazer isso? Nos processos, vocês podem perceber o que? Você já tem essa opção em conjunto, Size, Delay, Release. O que significa Size, Delay, Release? Você tem o Size, em que a peça ali de roupa, nesse caso aqui a entidade, ela ocupa uma unidade desse recurso, ela vai ser ocupada, por exemplo, ela vai ocupar essa estação. O delay, a entidade ela fica retida nesse processo, ela vai sofrer esse processo de atendimento, então o delay ele funciona como para mensurar esse tempo. E o release, que significa a liberação, ele libera a entidade para outra etapa do processo. Para a gente conseguir registrar esse tempo exato em que ele começa a ser processado na estação de corte e chega aqui no final, para a gente ter esse tempo exato de trânsito, o intervalo médio em que uma peça é processada, a gente precisa excluir esse tempo de corte e adicionar separadamente os módulos Size, Delay e Release. Então como que a gente vai fazer?
Primeiramente, a gente vai excluir esse processo de corte. Pode excluir, seleciona e deleta esse processo de corte. A gente coloca esse espaço aqui porque nós vamos acrescentar aqui esses módulos que nós apresentamos. O primeiro módulo que a gente vai apresentar é o size. Então nós temos aqui no Advanced Process, busque o processo size. Então temos aqui o size. O que a gente vai fazer nesse módulo size? O que significa o módulo size? A entidade ela ocupa um recurso. Qual o recurso que ela está ocupando aqui? O recurso da cortadeira, porque a gente definiu lá o nome como cortadeira desse processo de corte. Então a gente vem aqui no size, podemos colocar aqui size cortadeira. Vamos deixar a opção 1, cortadeira. Size 1, cortadeira. A gente vem na opção de adicionar. Vamos adicionar aqui a opção cortadeira, porque é o nome do recurso. Esse nome do recurso a gente vai utilizar o mesmo para os 3 blocos, porque no processo, lembro que eu comentei com vocês, não pode ser diferente os nomes aqui dos recursos. Aqui não pode ser igual os nomes dos recursos com os nomes do processo. Aqui a gente tem que utilizar o nome do cortadeira para o size, para o delay e para o release, porque é exatamente o mesmo recurso que a gente está trabalhando. A gente simplesmente separou agora. Então continua a mesma coisa, a cortadeira ela está nesses 3 itens, no size, delay e release. Ela tem que necessariamente estar nesses 3 itens. Então cortadeira. A gente tem aqui que colocar a fila. A fila, vocês vão perceber do corte, sumiu, porque a gente excluiu o processo de corte. Então a gente vem simplesmente aqui, deixa o ponto kill e coloca a função corte. Corte.kill. Para ele entender que tem uma fila aqui de espera, só que ele não vai considerar essa fila mais. Então ele não vai considerar esse modelo de size, esse tempo de trânsito, ele não vai considerar essa fila inicial. Então, e isso vai dar alteração lá no tempo médio total de produção de uma peça. Size, então aqui finalizado esse módulo, então vocês entenderam aqui, a gente somente colocou cortadeira, adicionamos o recurso cortadeira e colocamos também a opção aqui da fila do corte. Ok, próximo passo, criar um atributo. O atributo aqui, como que a gente faz para criar um atributo e por que a gente fala esse nome para atributo? O atributo ele é criado aqui no módulo assign. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer registrar o momento em que a unidade passou por essa estação de corte. Qual foi o momento exato da simulação, o tempo da simulação exato em que essa entidade ela chegou e foi processada na estação de corte? Porque a gente quer agora o tempo de produção do corte até a estação de estoque, ou seja, quando ela começou a ser processada e exatamente o tempo aqui em que ela chegou no estoque. Então a gente vai ter esse tempo médio no final. Então para isso a gente tem que criar esse atributo, porque um atributo ele fornece uma informação diferenciada para essas entidades que passam no sistema. E um dos recursos aqui que a gente pode utilizar nesse módulo é exatamente o momento em que uma peça passou por uma dada estação de trabalho. Então qual foi o momento exato em que essa peça passou por essa estação de corte? A gente vem aqui na opção dos atributos e a gente coloca aqui, vamos colocar a opção marca momento. Ou seja, a gente quer marcar o momento exato em que essa entidade passou pela estação de corte, começou a ser processada pela estação de corte. A gente vem aqui e adiciona. Nós precisamos adicionar aqui não uma variável, mas sim um atributo. Isso é uma característica de um atributo, o momento exato. E nós vamos colocar aqui o nome do atributo. Eu sugiro aqui colocar, por exemplo, tempo de produção. Tempo produção, sem ser cedilha. O atributo vai ser o tempo de produção, porque no final nós vamos ter aqui o tempo de produção até o estoque. E qual vai ser o valor? Como a gente vai registrar esse valor? Como a Arena vai saber exatamente o valor aqui, o momento exato em que essa entidade chega nesse processo? A gente utiliza aqui uma expressão do Arena chamada TNOW. O que significa isso? O tempo exato, ou seja, o tempo agora. No sistema, no modelo. Então, quando você roda, por exemplo, o modelo, qual é o tempo exato em que essa entidade ela chega para ser processada no corte? Então, ele vai fazer o cálculo desse tempo que ela chega para ser processada e depois ele vai pegar o tempo lá no final, esse tempo de produção lá no final, para você identificar qual foi o tempo exato em que ela chegou na estação de estoque. Então, qual é o tempo em que ela começa a ser processada no primeiro processo de corte e o tempo em que ela sai do processo, que a gente termina aqui com o estoque de produto acabado.
Então você coloca essa opção que no final você consegue ter esse intervalo de tempo médio entre a produção de uma peça e outra. Então tempo de produção, você coloca aqui o T-now para ele registrar o tempo exato em que essa peça chega na estação de corte. Ok, a gente coloca aqui como ok. Marca o momento. Depois do size e marcar o momento, a gente tem a opção do delay. A opção do delay, o que significa essa opção delay? A entidade ela fica retida durante esse tempo de atendimento desse recurso de cortadeira. Ela fica retida no recurso. É exatamente aqui que esse processo, essa cortadeira, ela vai começar a executar o seu processo. É nesse momento que ela vai começar a trabalhar. Então, você vem aqui na opção do delay em Advanced Process, desculpa. Então você colocou o size, a próxima opção aqui você tem que colocar o delay. E o que a gente faz para alterar aqui nessa opção? O delay a gente vai simplesmente colocar delay cortadeira, a gente tem que usar o mesmo nome do recurso, porque é o mesmo recurso aqui, cortadeira. E qual é o tempo médio aqui em que eles ficam retidos, essas entidades ficam retidas nesse processo? A gente tem aqui uma distribuição triangular do exercício, com o mínimo aqui de 8, a moda aqui como 10 e o máximo 12 minutos. Em minutos, troca horas por minutos. A gente faz simplesmente isso, só adiciona o tempo aqui em que ela é transformada, em que essa peça realmente é transformada. Posteriormente nós temos o módulo Release. Então a gente vem aqui no Release, está exatamente aqui no Advanced Process, colocamos aqui o Release. E esse Release a gente coloca também como uma opção aqui cortadeira, Release cortadeira. E a gente apenas adiciona o recurso cortadeira também, porque é o mesmo recurso que a gente está trabalhando nesses módulos. Ok. Então trocamos, o que a gente fez aqui? Trocamos o processo, um único processo, por esses 4 módulos, para ele entender exatamente quando ele começa, o tempo exato em que ele começa a ser processado nessa estação, até o tempo em que ele vai sair do sistema. Então a gente faz a conexão, conectamos aqui, beleza, ele foi liberado para a estação de costura. Só que se a gente rodar o modelo agora, você não vai ter esse tempo, porque para ele registrar o tempo exato até a saída aqui do sistema, você precisa adicionar um outro módulo do Arena que a gente vai aprender agora. É o módulo Record. Então nos processos básicos você tem esse módulo aqui do Record. O Record ele vai registrar exatamente o tempo, por exemplo, em que um atributo aqui que a gente criou passa dentro desse sistema. Como a gente criou esse atributo aqui na marcação desse momento, o tempo de produção, agora a gente tem que registrar esse tempo de produção aqui. Eu tenho que colocar o mesmo nome desse atributo para ele entender que ele vai marcar o tempo em que ele chega aqui e vai terminar com o tempo que ele chega na saída do processo. Então, para a gente modificar aqui esse record, a gente utiliza o record aqui, tempo de trânsito, podemos colocar tempo de trânsito. Nós vamos adicionar aqui essa opção. O que a gente quer saber aqui? Nós queremos saber aqui o intervalo de tempo, ou seja, qual foi o intervalo de tempo entre a estação de corte, em que ele começou a ser processado, e a saída do processo. Então nós vamos anotar aqui um intervalo de tempo para cada entidade em que for criada aqui uma nova peça. Qual foi o nome do atributo que nós utilizamos aqui no bloco assign? Esse nome desse atributo que você criou no módulo assign, ele tem que ser exatamente o mesmo aqui, senão ele não vai bater. Então nós utilizamos lá um atributo chamado tempo produção, sem ser cedilha, tempo de produção. E o nome do registro aqui, que vai aparecer, por exemplo, lá no nosso relatório, a gente pode colocar como tempo de trânsito. Vamos colocar aqui tempo de trânsito. Então nós colocamos aqui o tempo de trânsito que vai ficar registrado lá no nosso relatório para a gente entender qual que é o intervalo de tempo entre a produção de uma peça e outra. Aqui a gente dá um OK, também damos um OK aqui. Então você pode verificando aí passo a passo como eu fiz para chegar até aqui nesse modelo e para a gente rodar. Então para rodar você só vem aqui na parte de configuração para verificar se está tudo ok, está 600 minutos, que é o mesmo modelo que a gente utilizou no vídeo anterior. E aí a gente continua. Então a gente faz aqui
para rodar o modelo para verificar exatamente qual foi o intervalo de tempo entre a peça que chegou aqui na cortadeira, a peça de roupa que chegou para essa cortadeira fazer o serviço, até aqui a saída do estoque. Então nós vamos registrar esse tempo dessa forma. Então vamos rodar esse modelo para vocês verificarem aqui exatamente qual foi o tempo. Gostaria de ver o resultado? Sim. Onde que ele vai ficar registrado? Ele vai ficar aqui registrado nessa opção. É que a gente criou algo específico aqui para ter um resultado no relatório. Então a gente criou, qual foi o nome de registro que a gente deixou? O telename aqui, o tempo de trânsito. Então o tempo de trânsito entre a estação de corte, iniciar o processo no corte, até a saída no processo, foi de 217,40 minutos. Então em média, qual foi a média ali do intervalo de tempo da produção dessas peças de roupa? 217,40 minutos. Aqui você tem outra informação também importante. Teve uma peça, a peça que teve o menor valor de processo, tempo de processamento, de tempo de trânsito, foi 49,24 minutos. Provavelmente a primeira peça do sistema. E teve uma peça que demorou 373,44 minutos para sair do corte até chegar na saída do processo. Então esse valor aqui é a média de todas as entidades, de todas as 18 entidades que foram criadas aqui nesse sistema, nesse instante zero. Então em média foram aqui precisos 217 minutos para que essas peças fossem entregues aqui na saída no estoque. Então você fica nessa opção aqui bem específica do relatório, você pega essa informação aqui nesse item, porque é uma informação específica que você criou ali para saber exatamente isso no relatório. Então parei aqui o modelo só para vocês verificarem. Então o modelo fica assim. Então resumindo, o que a gente fez? Nós excluímos apenas aqui a estação de corte, adicionamos todos esses 4 módulos aqui, o size, delay, release e o assign, para marcar o momento em que ele exatamente começa a ser processado na estação de corte. E para a gente ter esse tempo aqui, precisamos colocar a opção record aqui no final, para ele marcar exatamente o tempo, o intervalo aqui de tempo entre a produção de uma peça e outra. Então você tem que sempre colocar o mesmo nome aqui. Então o atributo a gente colocou tempo de produção, aqui no record você também tem que colocar o atributo tempo de produção, porque se você alterar, você não vai conseguir modificar esse modelo. Próximos passos aí, a atividade de hoje, eu gostaria que vocês fizessem esse exemplo, rodassem esse modelo para vocês terem uma noção exata do que a gente está fazendo, e aí tem uma continuidade que vai ficar aí como exercício, e provavelmente a gente faça um exercício praticamente do zero para vocês aplicarem esse modelo aqui que a gente utilizou.